Olá, pessoal, bem-vindos a Clique Eduque 8 para mais um programa da série Como a Educação Transformou ou Transforma a Sua Vida. E hoje eu estou aqui com Pedro Xavier. Brigadão, Pedro, pela sua presença. Eu que agradeço. O Pedro começou fazendo um curso técnico, gente, em administração no Senac. Depois ele ingressou num projeto super importante, um projeto social chamado PROA. E aí o Pedro começou a caminhar, dar uma guinada na carreira para o lado de tecnologia. Então, desenvolveu projetos, adquiriu vários conhecimentos, desenvolveu projetos na área de tecnologia. E, gente, ele acumulou mais de 60 competências e conhecimentos ao longo desses últimos anos no projeto. E assim que concluiu o projeto, ele está agora na Livelo como aprendiz. Então, muito legal. Parabéns, Pedro. Muito legal. Muito obrigado por você estar aqui. E a pergunta de $1 milhão: como a educação transformou e transforma a sua vida? Pedro, obrigado mais uma vez. Imagina que eu agradeço, Sérgio, pela oportunidade. E respondendo a sua pergunta, eu queria só recapitular um pouquinho da minha história. E faz total sentido essa afirmação, que seria como que a educação transformou a minha vida. Eu iniciei com uma dor, que seria, eu venho de umas experiências profissionais que eu não estava satisfeito, porque era bastante operacionais, ali no chão de fábrica mesmo. Então já trabalhei em logística durante um período onde eu estava no ensino médio. Lá fazia separação de pedidos, puxava a parte, carregando peso, etc. Trabalhei também como atendente em shopping durante 3 meses, no final de ano, né? Tem aqueles trabalhos temporários. E também em atendimento de restaurante, como garçom. E durante toda essa experiência eu fiquei insatisfeito, né? Porque eu falei, caramba, eu sou tão jovem e eu não estou conseguindo algo que a longo prazo seja vantajoso. Então foi a partir daí que eu entrei no curso técnico, como você comentou. Foi uma oportunidade que eu tive, que eu acho que é bastante interessante, também serve como dica para os jovens que estão assistindo a gente. O Senac tem bastante esse programa, depois da pandemia, principalmente, de gratuidade. Então eles oferecem bastante bolsas que não necessariamente às vezes precisa de prova. Por exemplo, eu consegui, através do site ali, eles abrem vagas e você consegue de acordo com tá no requisito de baixa renda, né? Então eu consegui essa oportunidade e durante essa formação também eu consegui fazer outros cursos paralelos. Então, por exemplo, eu fiz curso de inglês no Senac, toda a estrutura que eles têm. Fiz também um curso um pouco na área de pacote Office, então fiz um Power BI, fiz Excel. E o Senai também é uma outra dica bastante interessante, que é o Senai também. Eles oferecem alguns cursos gratuitos que também não necessitam fazer provas, são cursos de curta duração também, né? Então, para você que está querendo melhorar seu currículo, é bastante interessante. Depois disso, finalizando ali o curso técnico, veio a oportunidade também de ir para o PROA. Como você comentou, era um desejo meu. Tinha tentado ele algumas vezes, 2 vezes, se não me engano, só que nunca tinha dado certo. E no finalzinho, coincidiu de eu conseguir, então eu já emendei o PROA. Lá também foi uma baita experiência, onde eu vi bastante o lado profissional. Eu visitei empresas, tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais, trabalhar ali num projeto que você comentou. Então foi bastante enriquecedor. E como resultado disso, meio que transformou a minha vida em relação à perspectiva e do que eu estava com aquela dor, né, de não conseguir um trabalho legal, e agora estou aqui, né, igual você comentou, na Livelo, na área que combina esses dois mundos, que é um pouco de gestão, que tem a parte de marketing, e também um pouco da tecnologia, análise de dados, etc. Então, estou bastante feliz com isso, e foi assim que a educação mudou, né, minha vida, transformou. Essa escolha para tecnologia, né? Era uma coisa que você já queria antes, ou você foi descobrindo, né? Porque é muito comum escutar, não, tecnologia, não, nem pensar, matemática, que é muito complexo. Como é que você caminhou para essa área? Conta para gente. Durante a pandemia, eu procurando assim carreira, algo assim do tipo, vi a área da tecnologia. Eu já, por exemplo, já mexia com computador, também tinha um pouco de raciocínio lógico, gostava assim coisas que trabalham questão do pensamento raciocínio lógico, que eu acho que a programação envolve bastante isso. Nunca tinha tido a oportunidade assim, de programar igual fiz no Pro, né? Só algumas coisas assim mais básicas no YouTube, etc. Foi realmente ali no Proa que eu vi mesmo mão na massa e vi a realidade também, porque lá simula bastante o mercado de trabalho.
Foi uma experiência bastante enriquecedora. Eu também acredito que as pessoas ainda, como está no início, né, vamos dizer assim, tem muita coisa ainda para ser desbravada nessa área. As pessoas acham que é muito, a pessoa tem que ser nerd, a pessoa tem que gostar de matemática, mas, por exemplo, a área que eu estou atualmente, ele utiliza uma parte da tecnologia, que seria da programação, que seria, por exemplo, banco de dados, programação em banco de dados, SQL, a favor do marketing. Então, você usa ferramentas tecnológicas para poder ver desempenho de campanhas, fazer segmentação de público, planejar e estruturar melhores campanhas. Então, é um conhecimento que eu acho que no futuro vai ser, por exemplo, o pacote Office. Então, eu acho que todo mundo, de repente, vai saber um pouco de programação, sabe? Concordo contigo. Todas as carreiras, todas, não vai ter mais. Para mim, humanas e exatas, isso não vai existir. Isso vai tudo fundir, como concordo Sim, com a tua avaliação. Pedro, lá no projeto, lá no PROA, você desenvolveu o projeto, eu vou dar uma ênfase em projeto, porque às vezes as pessoas não dão, os estudantes, assim, não dão muito valor. O que eu achei muito bacana é que o PROA recebeu um projeto real, me corrija se eu estiver errado, e aí vocês formaram um time para desenvolvimento desse projeto, e no teu caso, além de tecnologia, você era o financeiro do projeto. Que legal, assim, né? E era um projeto real, com uma entrega, com discussão, com trabalho duro. Conta como é que foi essa experiência de projeto em tecnologia e como te colocaram como financeiro do projeto. Conta pra gente um pouco como é que foi essa experiência aí, bem diferente. então, no PROA, do que eu falei, né, eles simulam bastante a questão do mercado de trabalho. Então, por exemplo, lá a gente tem metodologia ágil, que é o Scrum. Então, a gente tem ferramentas de gestão de projetos, de tarefas, tem os papéis também, que seria o PO, o Scrum Master, e os devs, né, que são a parte da equipe mesmo. Tem as cerimônias, que é tudo com base na metodologia Scrum. E o projeto, a gente tem que colocar a parte tecnológica de uma solução em prática. Então, por exemplo, a gente pensa numa ideia, num projeto, numa solução baseada como se fosse uma empresa mesmo, e essa parte tecnológica a gente coloca na prática. Então, eu não posso ser, durante 6 meses, né? Então, não posso falar que todos os aspectos foram atendidos, mas a parte tecnológica foi bem desenvolvida. A questão de plataforma, a gente desenvolveu, toda a questão de UX design, questão de programação do back-end, então toda a solução, funcionamento do sistema a gente coloca em pé, e essa é a proposta também do PROA, né? Trabalhar como se fosse real mesmo, e baseado também da ODS. Então, os objetivos de desenvolvimento da ONU, a gente escolheu um como base do nosso projeto, que foi a questão descarte consciente, relacionada à natureza também. Então, o nosso projeto foi baseado nisso, relacionado a dispositivos eletrônicos que são descartados aqui no Brasil, que tem estatísticas que são bastante ruins relacionadas a isso. E a gente propôs uma solução e a parte tecnológica a gente desenvolveu. E como financeiro, a gente fica responsável por levantar os custos, ver também a questão do ponto de equilíbrio da empresa, ver questão de precificação da plataforma, então se vai ser assinatura, qual que vai ser a metodologia ali de arrecadação de dinheiro, né? Se vai ser assinatura, plano, se vai ser patrocinado, então tudo isso a gente Você estrutura. aprendeu, né, Pedro? Você não sabia nada, você foi aprendendo e aplicando ao projeto, É, né? Que é muito legal. também, a gente não pode também desacreditar das nossas experiências anteriores. Então, muito do que a gente vê anteriormente, também não ter a dica, né? Não ter preguiça de aprender, ou nunca achar que não vai aplicar aquilo na vida, porque sempre você vai, como se fosse um baú, né? Você vai colocando ali as coisinhas, conhecimentos, e uma hora você tem que usar aquilo, é o que você tem guardado, que você colecionou, que você vai ter como um repertório, né, para poder usar. Então, muitas das coisas que a gente usou ali foi porque a gente já tem anteriormente e também que aprendeu, né? Não é fácil, né? Chegar onde você chegou, onde você está aí, não é fácil, né? Conta um pouco aí das dificuldades, imagino, né? Transporte, ao mesmo tempo estudar e ganhar uma grana. Conta um pouquinho dessa parte para o pessoal que está assistindo a gente, que nem sempre a gente consegue se dedicar 100% ao estudo, né? Então tem que equilibrar, né? Como é que você fazia esse equilíbrio entre estudar, ter que trabalhar, ganhar uma grana, cuidar de você? Sim. Um pouco aí, como é que.
Então, durante esse período, assim, mais ou menos de 2 anos que eu me dediquei para isso, né? Iniciou ali no curso técnico, foi até um marco que eu posso dizer assim, que eu estava trabalhando e eu teria que sair, porque o curso ia ser no período da tarde, então ia ficar sem renda e ia ter os custos ainda da passagem, porque eu não consegui a gratuidade, né, do transporte, então teria que pagar meia, pelo menos isso o curso conseguiu oferecer. Só que já é um peso, né? Durante o mês, assim, todo dia indo, durante o mês já dá uma graninha. E também a alimentação, que de vez em quando você tá na correria, não consegue levar marmita, etc. Ou tem uma necessidade ali, precisa comprar algo. Durante esse período, eu consegui me manter com freelances durante o final de semana. Então foi um pouco bem corrido, mas valeu a pena. Então, durante a semana, todo dia eu moro aqui em Barueri, né? Eu ia para o Senac da Lapa, onde era o curso técnico. Então, eu passava das 1h30 até as 5 horas, mais ou menos 5h30, 5h30. Durante esse período também, às vezes fazia umas loucuras de, por exemplo, durante a noite, ou às vezes fazia um curso que era o de Java, mas era curta duração, tipo um mês, então era um mês mais corrido ainda. E às vezes também de manhã, igual eu comentei, eu fiz o curso de inglês, então acho que foi durante 3 mesinhos também que foi uma correria. Você ter um propósito, vamos dizer assim, eu vi até o Flávio Augusto, que é um empreendedor, ele fala que às vezes você tem que repugnar sua realidade. Então, não que você tem que odiar meio que o seu bairro ou sua situação, mas você fala, eu não quero ir mais isso, eu quero mudar, então você realmente repudia aquilo e faz o que for necessário para poder mudar e alterar, né, essa realidade que você está inserido. Foi mais ou menos isso que me motivou, esse desejo de mudar, de não estar contente com o que estava sendo oferecido para mim. Graças a Deus, deu resultado, serve como lição, né, para o pessoal que está assistindo, que vale a pena esse esforço, esse sacrifício que você está fazendo, de você estar no transporte, ter que cruzar a cidade, ter que pegar vários tipos de transporte, de ônibus, trem, chegar tarde, sair de manhã, chegar tarde, que uma hora chega e vale a pena esse esforço. Legal, Pedro. Parabéns, cara. Parabéns, parabéns. Pedro, para a De gente nada. finalizar, eu costumo fazer um bate-bola, né? São comentários que eu Sim, escuto de estudantes nos nossos projetos de mentoria, são dúvidas, questões. Então, eu queria te fazer umas perguntas e saber aí a tua opinião. Tá legal? sim, claro. Pedro, eu não gosto de ler, Pedro. Precisa ler? Eu preciso estudar, precisa ler, precisa. Não tem um jeito mais fácil? Durante esse período também, eu também não iria. Eu vou ser sincero, ainda estou desenvolvendo esse hábito, mas eu acho que foi um pouco pela dor que eu percebi a necessidade de ser esse hábito assim de aprender e de ler também, principalmente. Acho que a leitura também é um grande caminho para você absorver conhecimento e a leitura também é bem importante na questão do vocabulário, da comunicação, de você saber expor suas ideias, saber formar um raciocínio. Então, além de você ter esse conhecimento, eu acho que ele te ajuda nesses aspectos, que são bem importantes no mercado de trabalho. Então, muitas das vezes você tem vício de linguagem. Tem uma forma, né? Querendo ou não, a gente é da periferia, a gente tem um diálogo, assim, do nosso estilo ali regional, né? Mas, às vezes, no mercado de trabalho você tem que mudar isso, no meio acadêmico também. Você não mudar, mas você tem que se adaptar, de certa forma, para se fazer ser entendido e também não causar desentendimento. Às vezes você fala algo e a pessoa acha que é uma ofensa, mas não é, só uma forma de falar. Então, o melhor é você padronizar e a leitura acho que é um grande aliado a isso. Também eu acho que hoje em dia o pessoal com a internet, com o TikTok assim da vida, não tá menos suscetível a ficar entediado, vamos dizer assim. Então, coisas que, por exemplo, você estudar, pegar, fazer uma prova ou fazer exercícios de para passar no vestibular, etc, ficar uma coisa entediada. Mas com a leitura, acho que é um exercício para você treinar isso e ficar menos entediado menos rápido, vamos dizer assim. Então, você Uhum. fica aqui, você fala, caramba, tô aqui, é chato isso, mas é como se fosse um treino para você ficar mais resistente e conseguir fazer as coisas difíceis da vida. Eu vejo por esse lado também, que muitas das vezes a leitura, ela é um treino nisso. Achei que você ia Próxima falar. pergunta. Não, não, só estou Aham, aqui te admirando, admirando a tua resposta. É exatamente isso que a gente pensa. bacana. Pedro, eu sou uma pessoa muito tímida e eu tenho vergonha de pedir ajuda.
e eu acho que eu já perdi várias oportunidades por causa dessa vergonha. O que você acha disso, Pedro? Complicado. Vai ser uma resposta que vai servir para mim mesmo também. Essa questão da vergonha, realmente, para quem é tímido, né, para quem é introvertido, tem esse perfil, realmente é um obstáculo, mas pensa que na vida você vai perder muita oportunidade por conta disso, de ter medo de falar que não sabe, medo de pedir ajuda, e medo até de perguntar, de ser curioso, de incomodar também. Então, eu vi uma dica que eu recebi do meu gestor, né, que tipo, se for para incomodar, incomode, porque muitas das vezes você não vai estar incomodando, mas já tem essa mentalidade de incomodar, porque você não vai ter esse peso na cabeça de, vou estar incomodando. Falar, vou estar incomodando e é isso. Mas muitas vezes a pessoa vai te abrir as portas, vai te receber bem, não vai te achar um burro, porque não existe pergunta besta, vamos dizer assim. Tem muita gente que fala isso, né? Pergunta besta, mas não existe isso. Isso abre muita oportunidade. E um exemplo disso, eu acho que, por exemplo, serve até na questão da entrevista, o processo seletivo que o pessoal está passando. Durante o processo seletivo que eu participei, etc., eu buscava muito no LinkedIn pessoas que já estavam na área ou que já estavam mesmo na empresa para poder perguntar, tipo, como que funciona, qual que é o desafio da área, o desafio da sua ocupação, qual ferramenta que vocês utilizam, que eram coisas que já me fazia ficar mais preparado na entrevista, falava até sobre a empresa, e eu vi que eu perdi um pouco desse receio com base nisso. Então, às vezes você tem um propósito, vamos dizer assim, então você tem um objetivo, e você procura pessoas, que eu uso a ferramenta o LinkedIn, né? Procuro pessoas através do LinkedIn para poder tirar essas dúvidas. Eu acho que já é uma coisa que já abre a oportunidade para você, de forma que você não fica ali, tô vendo a pessoa pessoalmente, já que ela já é uma barreira a mais. Agora, quando você está no online, acho que já tira essa barreira, mas é um desafio também você falar presencialmente, porque é uma forma também de gerar oportunidade, né? Pedro, a última. É o Sim. seguinte, Pedro, o pessoal lá de onde eu moro, ninguém levanta cedo, ninguém, sabe, acha que precisa estudar tanto, que as coisas vão acontecer. Eu acho que fala muito sobre ambiente também. Eu percebi que quando eu entrei no Senac, era outra realidade, tipo, o pessoal de todas as regiões de São Paulo, Zona Sul, Zona Leste e tudo mais. Eu acho que é interessante você buscar novos ambientes, vamos dizer assim, porque às vezes você tem novas perspectivas, sai um pouquinho ali vê novos horizontes, você cria novas metas, vamos dizer assim. Então, eu acho que é uma forma de motivar você, porque você está vendo pessoas que estão na mesma correria que você, mas eu paro para fazer uma reflexão também. Olhar para os seus pais, olhar para os seus tios. A maioria das pessoas que falam isso, que, você está estudando tanto, será que vale a pena isso? É melhor, sei lá, ficar aqui na rua, no bar, brincando, jogando, andando de moto, tem muitas pessoas agora na cidade. Para refletir, seus pais, a realidade que eles estão, que eu sou pobre, né? Tipo, venho de uma realidade assim humilde. Acho que a maioria também das pessoas que estão assistindo isso querem melhorar de vida. Você está satisfeito com isso? Provavelmente, se você continuar no mesmo caminho, o resultado vai ser aquilo, né? Aí, se você estiver satisfeito, você continua, mas se você quiser algo diferente, provavelmente você vai ter que fazer esse sacrifício e vai ter que fazer coisa diferente do que o pessoal tá te recomendando fazer, o que eles estão falando que não é para você fazer. Então, pense para esse lado também, faz essa reflexão se o que eles estão falando faz sentido e se você realmente quer continuar nessa realidade, porque o retrato tá ali. Então, se você quer mudar isso, vai ter que tomar uma atitude diferente. Pô, muito legal, Pedro. Queria te agradecer quem assistiu a Imagina. gente até aqui, né, Pedro? Eu espero que esse teu relato, a tua experiência, que você está compartilhando, né, desde o início, né, lá no Senac, a tua escolha pelo curso técnico, a sua vontade de mudar a tua realidade, que possa inspirar as pessoas, né, que estão assistindo. Então, você que assistiu, Sim, ou alguém que você acha que precisa ouvir essa história, refletir sobre ela,
compartilha, se inscreve no canal. Quem tiver mais perguntas para o Pedro tá no LinkedIn, o Pedro Xavier. Se você quiser encaminhar questões para o Pedro aqui através da gente, através do chat aqui do YouTube ou das outras redes sociais, fique à vontade. Tamo junto. Contem com a gente da Clique Edu Obrigadão. 8. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo, cara. Que eu agradeço. E até mais, espero ter contribuído aí para o pessoal. E parabéns também pelo projeto, por trazer pessoas e por inspirar, né, a juventude, esse propósito que você tem de impactar a vida das pessoas nesse lado profissional. Acho bastante importante e bastante essencial também resgatar essa juventude que às vezes não tem direcionamento. Tem muito se falado também da geração neném, né, que não trabalha nem estuda. Então, às vezes, um estralo, ou vendo exemplos, vendo... Um clique, né? Literalmente, o clique. É isso. Esse é o impacto que você está gerando. E parabéns. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Não esqueça, se inscrevam no canal. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.